Olá, irmãos, graça e paz. Irmãos, hoje eu vou iniciar uma série de vídeos de um estudo sobre quem é o anticristo, ao meu ponto de vista, no meu discernimento das escrituras, né? Eu já fiz vídeos aí sobre o anticristo, né, no meu canal, só que vídeos de 17, 20 e até mais, 20, 30 minutos. Porque fica muito longo, eu percebi que fica muito longo. Se você não tem nenhum conhecimento da palavra, não tem um ponto de vista parecido, você não vai entender nada, né? Então eu decidi fazer vídeos pequenos, talvez uns 2 ou 3 vídeos, com algumas leituras, algumas passagens em cada vídeo e a minha reflexão e meu ponto de vista em relação a isso, né? Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, a primeira leitura é na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, e diz o seguinte: Agora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se deixem perturbar tão facilmente, nem se assustem, como se o dia do Senhor estivesse para chegar logo, mesmo que isso esteja sendo veiculado por alguma suposta inspiração, palavra ou carta atribuída a nós. Então veja só, dentro deles, no meio da igreja, da verdadeira igreja, estava surgindo pessoas ali passando algumas desinformações dizendo que era inspirada. E Paulo já deixou claro, Jesus não ia voltar tão rápido assim como o povo achava que já ia ser naquela época, né? Mais adiante ele diz: não se deixem enganar de nenhum modo. Primeiro deverá chegar a apostasia. A apostasia é mesmo que apartar-se, ou seja, ele deixou aqui que primeiro alguns iam sair do meio deles. Eu vou mostrar por que é isso, que é sair do meio deles, para que ficasse só a verdadeira igreja, né? Depois aparecerá o homem ímpio, o filho da perdição. Ele é o adversário que se opõe e se levanta contra todo ser que se chama Deus ou é adorado, chegando até mesmo a assentar-se no templo de Deus e a proclamar-se Deus. Esse aqui já é o anticristo. Primeiro a apostasia, depois o anticristo se revela, né? Como a gente chega a esse ponto? Eu vou colocar aqui para vocês verem aí, né? Um estudo que está no Google, você pode dar um Google aí e ler isso aqui lá na enciclopédia. Então vamos lá, irmãos. A perseguição oficial do Império Romano aos cristãos começou com o imperador Nero em 64 d.C., após o grande incêndio de Roma. No entanto, houve perseguições menores e mais localizadas antes e depois, como sob o reinado de Décio o Valeriano. A perseguição mais severa e organizada foi liderada por Diocleciano, que iniciou a grande perseguição em 303 d.C. Essa perseguição terminou com o Edito de Tolerância de 311 d.C., emitido por Galério. Então veja só, a perseguição ela começou em 64 d.C. pelo Império Romano, o imperador Nero. Para quem já pesquisou sobre o assunto sabe, ele colocou fogo em Roma e ele culpou os cristãos. Tudo um plano para poder iniciar a perseguição. Já no ano 81 d.C., Domiciano foi o imperador romano de 81 até 96. Ele era conhecido por ser um dos piores imperadores romanos da história. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês onde eu quero chegar. Domiciano foi o primeiro imperador romano que se deixou proclamar formalmente Deus e Senhor. Foi ele quem pela primeira vez entre os imperadores, perseguidores de cristãos, entendeu que por detrás da rebeldia dos cristãos estava a figura enigmática de Jesus Cristo, o próprio Deus. E aí ele se proclamou Deus. Isso está aí no Google, você pode pesquisar. E ele insistia que as pessoas o saudassem com aclamações como Senhor da Terra, Invencível, Santo, Somente Tu. Quando ordenou que lhe prestassem honras divinas, os judeus e os cristãos se recusaram. E aí ele fazia barbaridades que não é bom nem que a gente fale aqui. Então veja só, voltando em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, lá no versículo 5, Paulo diz, né? Chegando até mesmo a assentar-se no templo de Deus e a proclamar-se Deus. E Domiciano se proclamou Deus. O imperador romano foi quem perseguiu os cristãos. Independente de quem morria e quem assumia, continuava sendo imperador romano, continuava com a mesma autoridade e a mesma perseguição. Isso veio acabar aí quase no ano 400, que não acabou de verdade. A gente sabe muito bem que teve a Inquisição da Igreja, que eu não vou dizer aqui qual igreja, isso vem para os próximos vídeos, e continuou perseguindo os cristãos que tinham uma ideia diferente.
Na verdade, ao meu ponto de vista, perseguindo os cristãos que tinham a verdadeira ideia do que é a Igreja de Cristo, né? E a segunda leitura, e última, que é para não ficar longo o vídeo, né? É na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, já chegou a hora. Vocês não ouviram dizer que o anticristo deveria chegar? Pois vejam quantos anticristos já vieram. Daí reconhecemos que a última hora já chegou. Esses anticristos saíram do meio de nós. Aqui é onde a gente liga com a carta de Paulo, que ele fala que primeiro deve vir a apostasia. Paulo escreveu antes de João. Aí quando João vem e fala aqui, ó, que aqui já começou a acontecer, que João foi o último apóstolo a morrer, segundo os teólogos, né? Esses anticristos saíram do meio de nós. Anticristos, que não professavam a mesma fé, a verdadeira fé. Por isso são anticristos, que não aceitam a doutrina de Cristo, que os apóstolos e a verdadeira igreja professavam. Esses anticristos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Então a gente não conhece muita coisa sobre a verdade, não. Se a gente não correr atrás, a gente nunca vai descobrir. Prestem muita atenção. João deixou claro aqui que do meio deles saíram anticristos. Pessoas que não concordaram com a mesma doutrina, a verdadeira doutrina. E está tudo aqui na Bíblia, tá? Você tem acesso a esse conhecimento. Esse é o vídeo de hoje, esse é o estudo de hoje. Eu não quero que fique longo, para que vocês possam entender melhor e tenham curiosidade de conhecer essa verdade. Porque, ao meu ver, é a verdade, é do meu entendimento, eu posso estar errado, mas a gente está vendo tudo baseado em fatos, história e na palavra, né? Então vejam. Teólogos falam que houve acordos entre alguns cristãos e o Império Romano. Cristãos entre aspas. Aqueles que João está dizendo aqui, que se apartaram do meio deles. E esses entregaram eles. Né? Por isso que foram encontrados os apóstolos, foram mortos de um por um. O próprio Jesus disse que iam entregar eles. E isso está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 12. Não era nem para estar no estudo, mas Jesus disse, ó, versículo 12 até o versículo 14, ó. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos. Entregarão vocês às sinagogas e serão lançados na prisão. Serão levados adiante de reis e governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês. E vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Vejam, Jesus disse aqui, ele avisou, e depois João fala que eles estão saindo do meio deles. Pessoas parentes, próximas. Isso aqui ele está falando para eles, da época. Se você ler antes, aqui no capítulo 21 de Lucas, ele está falando o que vai acontecer no fim dos tempos. Só que ele fala que primeiro vai acontecer isso aqui, com os apóstolos e com a verdadeira igreja. Não tem mentira e não tem erro na Bíblia. Leia, busque, se interesse. Fique com a paz do Eterno e até o próximo, se Deus quiser.